seu sistema imunológico, tudo isso, né? Quem coloca a saúde na mão dos outros, na mão de Deus, na mão de médico, na mão de seja quem for, quem coloca a sua própria condição, né, de bem-estar, de felicidade na mão dos outros, de filhinho, de esposa, de família, é fodido. Né? Fica sempre na dependência dos outros. Né? Então a gente aqui traz um contraponto, traz um estilo de vida diferente, uma forma de pensar e de ver a vida realista, sem ilusões, sem fantasia, sem bobagem, sem teatro. É isso que a gente traz aqui. Não adianta pendurar cruzinha no pescoço para dizer que é bom, não. Ser bom não depende de palhaçada, de ostentação, não. De dizer que é isso, dizer que é aquilo, dizer que é cristão. Aqui eu não coloco nem como um niilista, dizendo que o niilismo vai fazer alguém ser bom, ou dizendo que o ateísmo vai fazer alguém ser melhor. Não. A única coisa é que você ganha mais liberdade, só isso. Né? Esse negócio de ser ético, de ser honesto, de ter dignidade, isso aí é de cada um. Isso aí é individual. Sabe? Não é crença que vai fazer você melhor, assim como não é niilismo, não é ateísmo, não é ausência de crença que vai fazer você melhor. Agora, no sentido de mais livre, as suas ideias, mais sensato, mais coerente, óbvio, né? Quem não acredita em bobagem, quem não segue líder, quem não segue instituiçãozinha religiosa, tem muito mais liberdade na sua consciência, né? E a tendência é ser mais ético. Quem não segue, né? Não é seguidor, não está atrás de doutrina para se corrigir, para se controlar, se autocontrolar, né? A maioria desses aí que procuram religião já passaram por droga, já fizeram um monte de merda, já andaram no crime, né? Isso daí que ele falou eu acho muito importante, que é pessoas que botam a religião debaixo do braço e usam ela como forma de ostentação. Sim, ostentação. Como se estivesse ostentando um carro, uma moto, uma casa de luxo, bens materiais, uma corrente de ouro, uma roupa de marca. E agem da mesma forma com a religião, com as doutrinas, com o que ela segue, com o que ela acredita, como se fosse algo acima do bem e do mal, como se fosse algo acima da lei, acima da moral, da ética, e não, né? Todos os pensamentos, eles devem ser respeitados e valorizados, e muita gente parece que não entende, não percebe isso, né? E vive a vida como se literalmente fosse o dono de toda a verdade do mundo, do universo. E a gente não é dono de nada, né? Eu não sou dono de nada, eu não sou dono da verdade. Se você quiser ouvir tudo o que eu digo aqui, ou qualquer outro youtuber, pode simplesmente sair daqui, entrar por aqui e sair por aqui. Se você não quiser ouvir nada do que eu tenho para dizer, eu não só entendo, como, dependendo de como você vê a vida, eu até te indico. Porque eu não vou fazer todas as pessoas me entender. Eu não vou conseguir fazer isso. Eu só acho que o respeito e a valorização do que você escuta e que você pode tirar de lição, eu acho isso algo grandioso. E por isso eu não concordo com muita coisa que o Ralph fala. Mas tudo que ele fala, eu tiro lição de alguma coisa. Tudo que qualquer outro criador de conteúdo fala, eu tô lá para tirar lição de alguma coisa. E o que vocês comentam também, eu tô aí para tirar lição de alguma coisa. Costumo até dizer, né? Nós ateus conhecemos muito mais a Bíblia às vezes do que qualquer cristão aí, do que qualquer crente. Sabe que a gente está preocupado em conhecer as coisas que são verdadeiras e que são falsas. Não adianta você atacar uma coisa que você não conhece. A gente aqui ataca a religião porque a gente conhece a religião muito bem. Aqui a gente ataca a família porque a gente conhece a família muito bem. Eu já passei por isso, né? Já tive família, já tive filho, já passei por várias religiões, né? Só vi teatro nessa merda toda. É sempre um dependendo do outro, é sempre parasitismo em toda parte. E eu vou falar uma coisa pra você, né? Se você tem mulherzinha na sua casa, é porque você é carente. Se você tem religião, é porque você é carente. Você não se banca, né? Você não se sustenta em você mesmo, né? Você precisa dos outros, né? Estou dizendo nem fisicamente, não. Muitas vezes nem precisa fisicamente, como eu falei, caso de criaturas imaginárias, deuses, anjos. Isso é carência emocional, é dependência imaginária, não é nem dependência física. E no caso de esposa, marido, às vezes existe dependência física, né? Financeira, né? Que as pessoas se juntam por causa disso aqui, né? E aí tem filho, eu não sei pra quê, né? Porque filho só gasta. Alguns dizem que tem filho, o filho cuidar deles depois de velho, né? Puta que pariu, que crueldade, né? O filho é da puta e coloca filho no mundo porque quer que o filho cuide dele depois, quando estiver na merda, doente, né? É você que é responsável por você, pô. Não é ninguém que tem que ser responsável por você. Entende? Então, é muita crueldade, né? Ter filho por capricho,
E aí, como eu falei, às vezes as pessoas dependem das outras quase sempre emocionalmente. Porque você não tem necessidade, se você se banca, você precisa de mulher pra quê? Mano, não tem... não foi uma ou duas vezes que eu já ouvi gente me dizer que eu precisava ter um filho pra cuidar de mim. Olha que coisa absurda. Não, você precisa ter um filho porque você vai ficar velho e quem vai cuidar de você? Tem coisa mais egoísta? Tem coisa mais egoísta do que essa? Eu fico pasmo quando eu ouço uma frase dessa. Porque relações, família, filho... E olha, eu vou repetir, a gente pode separar. Pelo menos eu separo, eu não sei se o Ralph separa. Eu falei no outro vídeo, ele é mais radical. Ele é mais radical do que eu com as coisas. Mas a gente pode separar o que você tem de sentimento pela sua família e reconhecer que relações é problema, que pessoas é problema, que relações é baseado em dependência, em troca o tempo todo, né? Então, de alguma forma, uma pessoa que está do lado da outra, ela está dependendo dela. É assim, mais ou menos assim que eu vejo. Mas mais ou menos assim que eu lido. De alguma forma. Seja por dinheiro, seja por afeto, seja por cuidados físicos de uma pessoa que está doente, que precisa da outra. Então, essas coisas existem e eu não vejo problema em falar que é ruim, mas muita gente vê problema. Nossa, que absurdo você falar isso. Absurdo você falar que muitas das pessoas que você até gosta, elas são um problema na sua vida, mas são. Mais uma vez eu dizendo, sei separar esses pensamentos. E aí eu tô falando de mim, não tô falando do Ralph, não tô falando de você, eu tô falando de como eu lido com as coisas. Pessoas são problemas, pessoas são dependências, de alguma forma, uma tá dependendo da outra. E no fundo, você sabe que o ideal era ninguém depender de nada em relação a outra pessoa. Você ser completamente livre. Aí eu sei que você pode usar o argumento de que isso é impossível. Pra mim isso é impossível mesmo. Pra mim isso é impossível. Então eu até não vou ficar batendo muito nessa tecla de falar que é impossível, porque o ser humano completamente sozinho, ele não vive, né? Precisa de um monte de coisa. Preciso de que a comida chegue no supermercado para eu ir lá comprar. E aí, se a comida chegar lá, preciso de pessoas. Entende? Preciso de pessoas para construir a minha casa. Preciso de pessoas. Só que nesse caso não é relação, porque eu não tô junto dessa pessoa o tempo todo, né? É muito mais uma relação profissional. Acho que você entendeu mais ou menos essa questão. Tá dentro da tua casa. Tem necessidade sexual? Sexo é a coisa mais fácil que tem, né? Sai muito mais barato você pagar por sexo aí na rua, mais GP, uma garota de programa, do que pagar uma porra de uma esposa. Sai muito mais caro. Você pode ter certeza. Pagar uma esposa, né? E você paga por tudo. Não adianta ficar essa história de amor, isso é conversa fiada. Não existe amor, existe interesse. Todo mundo que se une com alguém está se unindo por interesse sexual, dependência emocional, interesse afetivo, né? Interesse em prender a pessoa numa gaiola. Essa é a realidade de qualquer tipo de relacionamento. Até mesmo em relação aos filhos, né? Você quer ter? Então, pra você não ver que eu não sou, assim... Pra você perceber que até eu, quando vejo que o Ralph fala, acho que ele é muito radical em algumas coisas, mesmo concordando com a maioria das coisas que ele fala, eu não acho exatamente isso que ele tá dizendo. Pra ele não existe amor. É tudo por interesse. Bom, eu acho que é tudo por interesse, mas sim acho que existe amor. Como isso? Justamente esse lado da dedicação. Uma pessoa que se dedica a outra, por exemplo, para cuidar dela, né? Não tem amor nisso? Não tem amor? Eu acho que o amor é querer ver bem. Eu acho que é... Se você faz algo por alguém que você não precisa fazer, isso é amor. Isso pra mim é amor. Tudo bem, o Ralph não pensa assim. Gente que não pensa assim. Tá tudo certo. Eu acho que é isso. Eu acho que o amor ele é esse simples ato. Você fez algo de bom pra alguém, sem precisar fazer, não tem nada nem ninguém dizendo pra você fazer, é amor. Meu conceito de amor é esse. Todo mundo que se une com alguém está se unindo por interesse sexual, dependência emocional, interesse afetivo, né? Interesse em prender a pessoa numa gaiola. Essa é a realidade.
verdade de qualquer tipo de relacionamento. Até mesmo. Apesar de eu achar que o amor existe e ele achar que não existe, eu concordo com ele sobre essa questão de interesse e tudo ser interesse. Por quê? As pessoas relacionam relação amorosa, casamento, namoro, com amor. E não é amor, é interesse. Por quê? Porque tem que ter uma troca. Tem que ser tudo recíproco, assim. E na maioria das vezes, não é uma troca justa, é como eu vejo. Eu vejo que na maioria das vezes não é uma troca justa. E aí eu não consigo colocar a palavra amor dentro de uma relação dessa. Marido, mulher, namorados, ficantes. Por quê? Justamente porque eu disse. O que eu acho sobre amor, que é você fazer alguma coisa sem ter motivo nenhum para aquilo. Você faz uma coisa de bom para aquela pessoa sem motivo nenhum para aquilo. Isso é amor. Ou seja, você pode amar uma pessoa completamente estranha. Porque você pode fazer uma coisa boa para ele e esperar nada em troca. Agora hoje, relacionamentos, tudo vazio, tudo completamente vazio, sabe? Sai da linha, começa a sair da linha do que a sua mulher quer, do que o seu marido quer. Começa a sair da linha. Se transforma em uma outra pessoa pra você ver se ele não te larga amanhã. Se essa pessoa não te larga amanhã. São os filhos, né? Você quer ter filho pra controlar, não é isso? Você vai ter que controlar, você vai ter que ter uma pessoa sob o seu controle. Isso é ter bonequinho de carne. Como eu costumo dizer, né? Presente é coisa física, material. Então esse negócio de dizer que filho é presente de Deus, tá querendo dizer que filho é um objeto, né? É uma coisa pra você usar, né? E abusar. É o que mais acontece aí. Doutrinação religiosa, né? Por esse tipo de coisa. Fora outros tipos de doutrinação, né? Que muitas das vezes os pais obrigam os filhos a vários condicionamentos. Porque eles querem se realizar nos filhos. Não fizeram os filhos, não tiveram os filhos para os filhos serem plenos. Ter a vida deles, não. Quer se realizar nos filhos, né? Então, é muito complicado isso aí. E eu queria falar uma coisa aqui. Aqui a gente não é bichinho fofinho. Aqui não é canal que é ignorante, de grupinho de merda. Me desculpe, sabe? Entrou aqui, não gostou. Pode, ó. Vai passear, pode passear. Vai procurar sua turma, porra. Que aqui a gente tá pra falar a verdade.